Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom dia a todos. Vamos a mais um banquete de amor, né? Que é o Evangelho de Jesus, que alimenta a nossa alma, que alimenta os nossos pensamentos, nos dando força no nosso caminhar de dia a dia, hora em hora, minuto por minuto. É os ensinamentos de Jesus que nos alimenta, que nos dá força. Então vamos sempre procurar, meus irmãos, nos alimentar desse alimento que veio do céu, que é o Evangelho de Jesus. Então nós vamos continuar aqui hoje falando sobre as aflições. A justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só pode ter lugar na vida futura. Sem a certeza do futuro, essa máxima seria um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz, e dizem para se ter maior mérito. Mas então convém perguntar: por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que nada? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir, mas o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos. Entre o vício e a virtude, ver que homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Deve-se todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa, e visto que Deus é justo, essas causas devem ser justas. Aí está o que de cada um deve muito bem compenetrar-se. Deus pôs os homens no caminho dessas causas por meio dos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduro para compreendê-la, lhes revela completamente essa causa por meio do Espiritismo, isso é, pela voz dos Espíritos. Então, meus irmãos, as aflições da vida. Como nós já sabemos, já falei isso aqui, muitas pessoas sabem, nós somos somatórios de todas as nossas vidas, desde quando nós fomos criados, desde quando nós começamos a usar o nosso raciocínio, isso há mais de 40 mil anos atrás. Então, meus irmãos, nessa vida atual, nós estamos registrados em nós tudo que já vivemos. E muitas vezes o que já vivemos, digamos, há 1000 anos atrás, ainda pode nos influenciar no dia de hoje. Nós podemos ainda deixar-nos levar pelo lado negativo, mesmo tendo dado passo para a evolução. O espírito não retrocede. Se ele adiantou, ele não volta atrás. Mas se ele não ficar vigilante, ele pode, algumas coisas da vida, chegar até ele e ele, de uma certa forma, cometer erros que já cometeu antes. Por isso é preciso vigiar. A tentação é grande, mas a força de Deus em nós é muito maior. Nós precisamos orar e vigiar para não atrairmos mais aflições para a nossa vida, como já atraímos em vidas passadas. Então, às vezes se pergunta por que uns sofrem mais e outros sofrem menos. Aqueles que já sofrem menos é porque já aprenderam através de muitas e muitas reencarnações. São espíritos velhos que já amadureceram espiritualmente e moralmente. E muitos vêm aqui na Terra não por expiação. Muitas vezes com prova
E muitas vezes provas que eles pediram para passar para ajudar as pessoas que eles amam, os que ficaram para trás, a evoluir. Então, o espírito iluminado, sim, pode vir à Terra, um espírito que já não merece mais ficar sofrendo, passando por aflições, e quando chegar aqui na Terra, ter uma família difícil, filhos difícil, marido difícil, esposa difícil, alguém a quem ele veio para ajudar a caminhar, e através dessa convivência, sofrer algumas aflições, sim, porque está aqui para ajudar o seu ser amado a caminhar, a progredir espiritualmente, moralmente. E muitas vezes é uma missão difícil. Então essa pessoa às vezes sofre vendo seus entes queridos sofrer. Então, como é um espírito mais iluminado, mais amadurecido, ele passa por isso com resignação, com calma e com confiança em Deus que aquilo vai passar. Então ele sofre menos do que aquele que as aflições da vida estão pegando no momento, chegando, às vezes com uma família difícil, às vezes com aflições que ele próprio procurou com seus próprios pés nessa atual vida e sofre aquelas aflições. Então, se ele não tem fé em Deus, não confia em Jesus, não acredita na vida futura, nem na reencarnação, ele vai brigar, vai xingar. Isso só vai fazer com que ele sofra mais. Então, como Deus está sempre criando, na Terra existem espíritos velhos, que já viveram há milhões de anos, mais de 1000 anos, né? E muitos que foram criados, digamos, há 500, há 1000 anos, que ainda são espíritos novos. Então, ainda não amadureceram espiritualmente, estão aprendendo. Então, muitas das vezes, eles atraem e causam aflições para si próprio e para seus próprios familiares. Então, uma família, às vezes, todos sofrem muito. Por quê? Estão ali para aprender. Estão ali para aprender. As aflições de vida passada, a qual nós vamos provar aqui nessa atual vida, elas são pequenas. Muitas são dessa própria vida que as pessoas procuraram com suas próprias pernas, porque já aprendeu alguma coisa, mas não consegue colocar em prática. Digamos que um pai de família, um filho ou uma mãe vem no vício da bebida e bebe, bebe até cair, às vezes morre por causa dessa bebida, ou por causa de uma droga. Por quê? Porque esse vício não começou agora, começou em outras vidas. Então a pessoa leva várias reencarnações para se livrar do vício. Às vezes alguns conseguem no final da sua vida a se livrar desse vício, depois de ter desgastado tanto a sua saúde, trazendo tanto sofrimento para si próprio, para sua família, essas aflições. Então, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Aqueles que amadureceram espiritualmente vão saber passar por essas aflições com calma e resignação. É aqueles que ainda estão aprendendo a encontrar Jesus em seu coração, encontrar sua própria força dentro de si, que é Deus. Às vezes ainda vão dar muita cabeçada para aprender. Então, é muito difícil se livrar de um vício, seja de comer demais, de beber demais, de usar drogas e outros vícios da maledicência, de falar demais, de fazer fofoca. Isso tudo são vícios que faz com que a pessoa se perde pelo caminho. E às vezes é preciso várias vidas para se livrar desse vício. Mas com fé e com confiança, o ser humano consegue, porque Deus está dentro de cada um de nós. Se Deus está dentro de nós, Ele vê através dos nossos olhos tudo o que estamos fazendo, estamos praticando. E as suas leis estão regidas em nossa consciência. Então Ele nos dá o livre-arbítrio de fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Então, pela nossa consciência, Ele sempre nos mostra o caminho certo. Mas se a gente quer seguir o caminho errado, paciência, uma hora nós vamos aprender que Deus é amor e que Ele nos ilumina e que Ele nos ajuda, através da nossa consciência, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Podemos procurar a felicidade ou as aflições. Então, meus irmãos, por que uns sofrem mais? Por que uns são pobres, desbanjando, gastando dinheiro adoidado, enquanto tantos passam fome no mundo? No mundo hoje em dia não precisava mais ter tanta dor, nem tanto sofrimento, nem tanta fome. Mas o homem está caminhando a passo de tartaruga. Já podíamos ter evoluído muito mais. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós querer dar um passo a mais em nossa evolução. Quando o ser humano preocupar mais
em amar a Deus, respeitar suas leis, os seus próximos e amar ao próximo como a si mesmo, não vai haver fome, porque aquilo que sobra na casa do rico vai sustentar aqueles que passam por dificuldades, né? O rico vai aprender a estender sua mão com amor, com caridade, com humildade, sem humilhar aquele que tanto precisa. Então, o que o mundo está precisando no momento? De amor, de caridade, de perdão, de benevolência, de fraternidade, de compreensão. Então, o ser humano tem tudo isso dentro dele, mas só que ele está deixando-se levar pelas coisas materiais do momento, do corpo, da carne, né? Das coisas materiais. E não deixe isso aflorar dentro dele. Quando ele começar a despertar, isso vai aflorar. E quando isso começar a aflorar, meus irmãos, no coração de todos os seres humanos, nosso mundo vai ser um mundo muito melhor. Por isso que vêm as dores e as aflições da vida para nos acordar, para nos despertar. Porque quando a gente sofre as aflições, a gente compreende a dor e as aflições dos outros. Isso nos faz amadurecer. É o remédio amargo, né? Que a gente toma para melhorar, para curar nossa alma tão doente. Então, se uns hoje veio ricos com muito dinheiro, é uma prova muito difícil. É mais difícil viver com muito dinheiro, com muita abundância, do que viver, digamos, passando dificuldade por causa do dinheiro, algumas necessidades, né? Então, o rico ele pode ser simples e humilde e ajudar o pobre, né? Não é todo rico que é orgulhoso, que gasta o dinheiro com tanta coisa e esquece do seu irmão. Tem muita gente rica aí que são simples e humildes, que ajudam o próximo, que pratica a caridade. Então, meus irmãos, por que tanta desigualdade? É por causa disso, da reencarnação. Se em vidas passadas a gente abusou do dinheiro, dos dons que Deus nos deu, numa outra vida a gente vai ter que responder por essa. Por isso, ou senão nessa mesma vida, quanta gente ricas e milionárias que a gente vê que depois fica pobre morrendo na rua, porque não soube lidar com o dinheiro, não soube lidar com... Deixou que o orgulho e o egoísmo tomasse conta, aí depois vem as consequências dos seus atos. Se a gente planta dor e aflições no caminho dos outros, nós vamos colher. Se nós plantamos dores e aflições na nossa vida, porque procuramos com as nossas próprias pernas, enquanto a vida nos mostrava outro caminho, nós vamos colher. Então, meus irmãos, por quê? As vicissitudes da vida. Se Deus é um Pai bom, misericordioso e justo, por que ele ia fazer um sofrer muito e o outro menos? Não. Deus dá oportunidade a todos nós, Ele está dentro de nós. Ele nos dá os seus ensinamentos que veio através de Jesus, para que a gente saiba escolher o caminho certo. Então, se Deus é amor, misericórdia, Ele é justo, Ele não vai fazer, não, esse aqui vai ser feliz, esse aqui vai sofrer, não. Ele é justo. Se nós sofremos aflições, fomos nós que plantamos. Então, uma hora nós vamos colher. Mas Deus é bom, misericordioso. Ele é um Pai que nos dá esse remédio amargo, porque Ele quer que a gente seja feliz. Ele nos criou para sermos felizes. Se nós sofremos, a culpa é só nossa, não é de Deus, não é de ninguém. Então, vamos ver o que estamos plantando em nosso caminho, meus irmãos, porque podemos ser felizes. Devemos usar a sabedoria de Deus que está dentro de cada um de nós, usar o nosso raciocínio. Se está difícil pensar com clareza, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima. Vamos pedir que ilumine o nosso caminho, que nos dê força para passar por essas aflições, por esses momentos difíceis, porque fazem parte do nosso aprendizado. E olha que muita coisa nós pedimos antes de reencarnar. Eu quero passar por tal situação para que eu possa crescer mais rápido espiritualmente. Então, tem pessoas que pedem provas muito difíceis. Muitos, quando chegam aqui na Terra, conseguem suportar as aflições com calma, com resignação. Como eu já disse, são espíritos velhos. Mas muitas vezes pedem, não, eu quero passar por isso na Terra, porque eu quero evoluir mais rápido possível. Lá na espiritualidade é fácil pedir isso. Só quando chega aqui na Terra, fica difícil carregar essa cruz, né? E às vezes a gente se desespera, chora, mas assim a gente vai aprendendo. Então, tem provas que nós passamos aqui, fomos nós que pedimos, para podermos evoluirmos mais rápidos. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente se coloca como vítima. Deus está me castigando, a vida não faz nada de bom para mim, minha vida é isso e aquilo.
Mas só de pensar assim, já estamos atraindo coisas negativas para nós. Se nós pensamos no amor, na felicidade, na alegria, nós vamos ter amor, felicidade e alegria. As vicissitudes vão vir, mas a gente vai passar por ela com calma, com tranquilidade. Então, a lei divina, a lei de Deus, ela é perfeita, igual para todos os seres humanos. Mas nós nos divorciamos de Deus quando procuramos atalhos, quando procuramos as coisas materiais, as coisas do corpo, só sexo, bebida, droga. Nosso corpo é um templo de Deus. Nós temos que respeitá-lo, amá-lo, cuidar bem dele, para que possamos viver todo o tempo que nós precisamos viver aqui na Terra. 80, 90, 50, 100 anos, seja lá quantos for. Mas só que nós, infelizmente, nós suicidamos um pouco todo dia. Quando? Quando comemos demais, comida que pode fazer mal para o nosso corpo. Quando nós bebemos, nos drogamos. Quando nós somos negativos, temos só pensamentos negativos. Quando temos tanta maledicência dentro de nós, isso adoece o nosso corpo e a nossa alma. Quando a pessoa sente ódio, raiva e fica irada, ela perde um dia de sua vida. Quando a pessoa passa noites embalada, fica com um, fica com outro, ela está perdendo um dia de sua vida. Então, a gente suicida um pouquinho, sim, quando não sabemos cuidar de nós mesmos. Então, Jesus nos mostra como cuidar de nós. Ele veio para nos ensinar o caminho que chega a Deus. Então, vamos procurar ver mais o Evangelho de Jesus, o que ele está nos ensinando. Vamos alimentar mais as nossas almas, porque nós podemos ser felizes, sim, nos divertir num aniversário, numa festa, com equilíbrio, com harmonia. Mas o problema é quando a pessoa quer usar o corpo para os prazeres da carne, quer usar a noite nas baladas, muitas vezes na prostituição. Esses estão suicidando muito, estão vampirizando e sendo vampirizados. Então precisamos orar e vigiar, meus irmãos, porque pessoas que fazem assim ainda não amadureceu espiritualmente, acham que a vida é só essa. Não pensa no futuro, não pensa na vida espiritual, não tem tempo para lembrar de Deus, só quer se divertir e os prazeres da carne. Aí as consequências vêm. Quando vem uma AIDS, quando vem uma doença que coloca a pessoa na cama, um câncer, um tumor, não é Deus que está castigando. Deus está nos dando uma oportunidade para parar e pensar na vida. Muitas vezes pensa, eu vou mudar de atitude, agora eu vou cuidar do meu lado espiritual. Mas aí a morte já está chegando, já está batendo a porta. Já está com 80 anos, 70 anos, agora eu vou pensar em Deus. Mas passou a vida inteira se prejudicando ao próximo. Então, a culpa é só nossa. Então vamos lembrar de Deus. Vamos mudar as nossas atitudes para o melhor, para nós sermos felizes. Porque Deus quer que todos nós sejamos felizes. A força de Deus está dentro de nós. O amor de Deus está dentro de nós. Então vamos usar isso para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a felicidade daqueles que estão ao nosso redor, que às vezes choram e sofrem pelas nossas atitudes. Vamos pensar naqueles que nós amamos, porque às vezes nós levamos muitas dores para os nossos pais, para os nossos filhos, nossos irmãos. Vamos pensar nos nossos irmãos. Se a gente os ama, como a gente fala, eu amo meu pai, meu irmão, meus filhos, então vamos pensar nele antes de tomar atitudes erradas, porque as nossas atitudes refletem na vida daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nós falamos que amamos tanto, mas levamos dores e aflições para eles. Então vamos pensar. Vamos plantar a semente do amor, do carinho, da caridade em nossa vida. Vamos levar o Evangelho de Jesus. Se a gente aprendeu um pouquinho, vamos levar aqueles que estão sofrendo no momento, passando aflições. Vamos levar um pouco de conforto, de alegria para essas pessoas, dando força, amparando, segurando na mão. Não, eu estou com você, nós vamos caminhar junto, eu vou te ajudar. Venha, vamos comigo. Jesus é a água viva vinda da fonte. Vamos beber dessa água junto. Vamos ser felizes juntos. Vamos aprender juntos, porque Deus é amor e Deus está dentro de cada um de nós. Então vamos olhar a vida com os olhos do amor. Vamos ouvir com o ouvido do amor. Vamos falar com a língua do amor. Vamos sentir no nosso coração a grandeza do amor de Deus que está dentro de cada um de nós. Esse amor de Deus por nós é imenso. Ele é tão grande e esse Deus é tão maravilhoso
porque Ele nos dá a oportunidade de consertar todos os nossos erros, através de cada reencarnação. Ele sabe esperar, Ele sabe que um dia nós vamos chegar a Ele. Mesmo em passo lento de tartaruga, um dia nós vamos chegar a Ele. Mas vamos aproveitar o hoje, o agora. Vamos dar um passo a mais para chegarmos mais rápido a Jesus e a Deus. Assim nós vamos ser muito felizes. Muito, muito mesmo. Porque nós nascemos para ser felizes. Mas isso cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós não pensar só em nós mesmos, mas pensar no nosso próximo, amar o nosso próximo como Jesus nos ensinou, amar como Jesus nos ensinou. Então, meus queridos irmãos, esse é o Evangelho de Jesus. Então, a gente tenta justificar os nossos sofrimentos, mas Deus sabe. No fundo de nossa consciência, nós também sabemos, porque a nossa consciência nos mostra onde erramos e onde acertamos. Então vamos confiar, vamos pegar na mão de Jesus e vamos seguir em frente, porque Deus está conosco. Basta a gente querer. Ele vai estar sempre nos amparando, nos dando a mão. Basta a gente querer buscar, que nós vamos encontrar. Então, meus queridos irmãos, esse é o Evangelho de hoje. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós. A vocês que estão me ouvindo, que Deus abençoe e ilumine os seus lares, seus familiares, para que a paz e o amor de Jesus Cristo reine em todos os corações, no mundo inteiro, para que a paz reine e a vitória de Deus seja dentro de cada um de nós, porque Jesus, com seus anjos, com seus santos, estão sempre nos amparando, nos dando força. Vamos confiar e acreditar que Deus nos ama, que o amor é a maior força que existe no mundo. Vamos trabalhar e caminhar sempre, meus irmãos, com Jesus em nossos corações, em nossas atitudes. Abençoe, Jesus amado, todo o nosso planeta Terra, toda a humanidade, para que a vossa paz, o vosso reino esteja sempre, sempre em cada coração. Que a nossa doce Mãe Maria derrame sobre todos nós os seus eflúvios de amor, de paz e de luz. Obrigado, Senhor, Deus da vida, pela vida. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esse Evangelho, Senhor. Obrigado. Abençoe a todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem, meus queridos irmãos, na paz e no amor de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.